Considere uma lâmina de ferro em contato com um eletrólito constituído por uma solução de cloreto de sódio. No início do processo tem-se íons Na+, Cl-, OH- e H+. Esse não é um eletrodo de primeira ordem, porque o eletrólito não possui íons de ferro em estado de oxidação definido, como o ferro 2+. Se o potencial do ferro é maior do que o potencial do eletrólito, o ferro irá oxidar a ferro 2+. A baixa concentração de ferro 2+ no eletrólito impede o eletrodo de ser reversível, pois a reação de redução do ferro 2+, nesse caso, ocorre a uma taxa muito mais lenta do que a de oxidação do ferro. Consequentemente, a lâmina de ferro irá se oxidando aos poucos, perdendo massa. Ao mesmo tempo, a água reage com o oxigênio solúvel e os elétrons livres da lâmina de ferro geram hidroxilas. Então, a água vai reagindo com o oxigênio, né, recebendo elétron e gerando hidroxilas. Essas hidroxilas, por sua vez, vão reagir aos poucos com os íons de ferro 2+, para gerar hidróxido de ferro. Hidróxido de ferro 2, que pode depois também se oxidar a hidróxido de ferro 3. Os dois hidróxidos são insolúveis e precipitam no fundo do becker. A precipitação de ferro na forma de hidróxido impossibilita de vez o estabelecimento de um equilíbrio no eletrodo. Esse tipo de eletrodo é irreversível e a equação de Nernst não se aplica aqui. Os potenciais de eletrodos irreversíveis, também chamados de potenciais de corrosão, são geralmente determinados experimentalmente. Essa tabela mostra alguns potenciais de redução de eletrodos de diversos metais imersos em soluções a 3% cloreto de sódio e 3% cloreto de sódio e 0,1% peróxido de hidrogênio. Então, por exemplo, o potencial de eletrodo padrão de redução da prata da prata seria de 0,8 volt. Então, esse aqui é o potencial de redução padrão da prata. Porém, quando é utilizada em contato com eletrólito 3% de cloreto de sódio, o potencial inicial cai de 0,24 para 0,20 volts. Já em contato com eletrólito 3% NaCl e 0,1% peróxido de hidrogênio, o potencial de redução da prata, que inicia com 0,23 volt e permanece 0,23 volt até o final. Então, a diferença aqui entre o potencial padrão e o potencial em solução 3% NaCl é que aqui no potencial padrão você inicia o processo com a folha de prata submersa numa solução 1 mol por litro de íons prata, né? Enquanto que nesse caso o potencial diminui por causa que não existe prata presente ali inicialmente e consequentemente esse aqui será um eletrodo irreversível. O potencial nesse caso aqui diminui com o tempo. O comportamento de outros metais não necessariamente são iguais ao eletrodo de prata, com diminuição do potencial de redução ao longo do tempo. O níquel, por exemplo, que possui potencial de redução padrão de menos 0,22 volts, inicia o processo no eletrólito de 3% NaCl com potencial de redução de menos 0,13 volts, valor maior do que o padrão, e tende a aumentar com o tempo. Então, saindo, por exemplo, de menos 0,13, aumentando para menos 0,02 após o tempo de utilização. A quantidade máxima de energia que se pode obter de uma reação química sob forma de energia elétrica é igual
a variação de energia livre de Gibbs da reação de oxirredução que ocorre no eletrodo, ou seja, o ΔG, dado em Joule por mol, nesse caso aqui específico. A energia livre de Gibbs da reação se relaciona com o potencial de oxidação ou redução do eletrodo, né, dado por E, através dessa equação. Né? Então, o ΔG é igual a menos o número de mols, o número de elétrons envolvidos na reação, vezes a constante de Faraday, vezes o potencial observado. Para que a reação de redução ou oxidação ocorra no eletrodo de forma espontânea, a energia livre de Gibbs deve ser negativa. Então, a reação só ocorre de forma espontânea quando o valor de ΔG é menor do que zero. Caso contrário, a reação não ocorrerá de forma espontânea e será necessário, então, fornecer a energia para que a reação ocorra. Como a constante de Faraday e o número de elétrons são valores positivos, constante de Faraday e o número de elétrons são valores positivos, então, consequentemente, o potencial de oxidação ou de redução, quais sejam, devem ter valores positivos para que a variação da energia livre de Gibbs seja negativa. Né? Então, no caso de um processo de redução, um íon com carga positiva sendo reduzido ao seu estado reduzido, né? O potencial de redução vai ter que ter um valor positivo para que essa reação ocorra espontaneamente. Então, por exemplo, verifique se a seguinte reação ocorre espontaneamente e estime seu potencial. Então, nessa reação, o magnésio reage com água mais meio mol de oxigênio para gerar o hidróxido de magnésio, que precipita, que é um precipitado, né? Ele é gerado na fase sólida. Então, vamos lá. Como que é feito como é que a gente pode resolver esse exemplo aqui? É necessário obter a variação da energia livre de Gibbs de formação de cada uma dessas espécies aí. E a energia livre de Gibbs de formação de cada uma dessas espécies é obtida através de bases de dados termodinâmicas, que eu vou disponibilizar no FPR virtual. Né? Então, eu estou aqui sem minha mesa digitalizadora, então eu vou ter que fazer a solução no próprio texto aqui. Então, o magnésio possui, geralmente as espécies elementares, né, átomos, possuem o potencial possuem a energia livre de Gibbs de formação igual a zero. Né? Então, o magnésio, a energia livre de Gibbs de formação do magnésio é igual a 0 kJ por mol. Da água, no estado líquido, né, vamos colocar aqui no estado líquido, a energia livre de Gibbs de formação vale menos 237,1 kJ por mol. Vou expandir isso aqui. Espécies diatômicas também, formadas apenas por um elemento, como oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, né, O2, N2, H2, né, também possuem a energia livre de Gibbs de formação igual a zero.
né? Então, O2 tem uma energia livre de formação igual a zero. E o hidróxido de magnésio, possui uma energia livre de formação de menos 833,5 kJ por mol. Nesse sentido, então, o ΔG de formação, ΔG0, né, de formação, ΔG0 dessa reação vai valer o ΔG do produto multiplicado pelo respectivo coeficiente estequiométrico menos o ΔG dos reagentes multiplicado pelos respectivos coeficientes estequiométricos, né? Então, nesse caso, eu teria que fazer 1 vezes menos 800, então 1 vezes menos 833,5 menos agora o ΔG dos reagentes multiplicado pelo coeficiente estequiométrico. Nesse caso aqui eu teria então apenas o ΔG da água, né? Que vale menos 237, vale menos 237,1. Né? O resultado aqui vai ser menos 596,4 kJ por mol. Já dá para perceber que, como o ΔG deu negativo, essa reação aqui procede espontaneamente. Então, agora a gente precisa estimar o potencial. O potencial, então, dessa reação, ele pode ser o E0, né? Pode ser calculado através da equação E0 é igual a menos ΔG0 dividido pelo número de elétrons envolvidos vezes a constante de Faraday. Agora é o seguinte, qual é a quantidade de elétrons envolvida nessa reação? E nesse caso eu preciso determinar as reações de oxirredução. Então, colocando aqui um pouco mais para baixo, aliás, vamos colocar desse lado aqui. Aqui. Então, o que está acontecendo aqui é o magnésio reagindo com duas hidroxilas. Magnésio reagindo com... Ou melhor. Vamos lá, o melhor. O que está acontecendo aqui é que, inicialmente, o oxigênio vai reagir com a água. O oxigênio vai reagir com duas moléculas d'água. Para que essa reação ocorra é necessário receber 4 elétrons para gerar, então, 4 hidroxilas. De onde esses elétrons vêm? Esses elétrons vêm da reação do magnésio com essa hidroxila. Então, o magnésio reage com a hidroxila, com duas hidroxilas, para gerar o hidróxido de magnésio, mais dois elétrons, né? Posso fazer aqui o balanço, né? Como eu preciso aqui de 4 elétrons, eu multiplico aqui por 2. Mas isso não vai influenciar no meu resultado final.
2 vezes 4, ou melhor, né, na verdade eu não vou multiplicar por 2, eu vou dividir a de cima por 2. Que aí eu faço de acordo com a estequiometria. Então, meio de O2 mais água mais 2 elétrons, gerando 2 hidroxilas. Obtém então uma reação global. Obtém então uma reação global. Eu vou ter então aqui 2 hidroxilas, tá? Eu esqueci aqui de colocar aqui eu tenho 2 hidroxilas, né? Então essa hidroxila corta com essas 2 hidroxilas, os elétrons cortam também, né? Para gerar magnésio mais água mais meio de O2, gerando então o hidróxido de magnésio, né, que formando então aqui a reação global que está já representada aqui em cima. Então o número de elétrons envolvidos, meu E0 vai ser igual ao menos delta G0. Então menos delta G0, prestar atenção na situação aqui, porque o delta G0 é menos 596,4. Então menos o delta G0 é 596,4. Isso em kJ por mol. A gente vai precisar inserir aqui joule por mol, né? Porque o nosso resultado final vai sair em volt, né? Que é joule por coulomb. Então eu vou colocar em joule aqui 596.400 dividido por 2 vezes o 96.500, que é a constante de Faraday, obtendo então um potencial de 3,09 volt. 3,09 volt. Então tá aí o meu resultado. Bom, então o mesmo procedimento pode ser feito com outros metais, como por exemplo ferro, cobre e ouro, né, dentro dessa mesma tipo de reação aí. Vamos lá, então mesmo que foi feito com magnésio, pode acontecer com ferro, cobre e ouro também, né? O ferro reagindo com água mais oxigênio para formar o respectivo hidróxido. Aqui também formando hidróxido de cobre, aqui formando hidróxido de ouro. Observe que assim como no caso do magnésio, a oxidação do ferro e do cobre em meio aquoso ocorre espontaneamente, por causa que o ΔG da reação é menor do que zero. Por outro lado, o valor positivo aqui para a variação da energia livre de Gibbs da reação de formação do hidróxido de ouro indica então que o ouro não vai sofrer corrosão em meio aquoso, né? Já que aqui a reação não vai ser espontânea. É importante mencionar que a variação da energia livre de Gibbs ser negativa indica se a reação pode ou não ocorrer de forma espontânea, sem a necessidade de fornecer qualquer fonte de energia externa. Porém, é importante frisar que a cinética da reação, ou seja, a taxa com que a reação ocorre, cada uma dessas reações aqui, é uma outra coisa, são questões diferentes.
Ou seja, uma reação poderia ocorrer espontaneamente porque ela possui o ΔG menor do que zero. Mas ela poderia ocorrer de uma forma tão lenta que nós não perceberíamos qualquer evolução em um intervalo de tempo pequeno. Esse fato talvez induza a dedução de que a reação não é espontânea, o que não é verdade. Poderíamos ter também o inverso, ou seja, uma reação com uma velocidade tão alta que no caso de um processo reversível, o eletrodo se esgotaria em um curto espaço de tempo. Então, no exemplo do magnésio, nós vimos que a oxidação do metal em solução aquosa, a gente viu o magnésio se oxidando ao hidróxido de magnésio em uma solução aquosa que está oxigenada, já que aqui o oxigênio está diluído aqui na solução aquosa. Quando a reação ocorre em uma solução aquosa não oxigenada, quem vai ser o produto da reação vai ser o hidrogênio, junto com o respectivo hidróxido, que não ocorre na situação anterior. Por causa da presença de oxigênio aqui, esse oxigênio consome o hidrogênio proveniente da água. Então, vamos fazer aqui, verificar se a reação de formação do hidróxido de zinco, quando o zinco é colocado em presença de água, ocorre espontaneamente, e vamos também estimar o potencial. Então, da mesma forma, a gente obteria então o potencial. A gente sabe que o potencial de formação do zinco é zero, porque ele é um elemento, O potencial de formação do hidrogênio é zero também. O potencial de formação da água a gente sabe quanto é, foi mostrado no exemplo anterior, e restaria saber o potencial de formação, restaria saber a variação da energia livre de Gibbs de formação do hidróxido de zinco. O que eu falei potencial, na verdade, é a variação da energia livre de Gibbs de formação. Então, nesse caso, a situação que a gente teria é que o ΔG zero da reação é igual, então, a variação da energia livre de Gibbs do hidróxido de zinco, que de acordo com dados termodinâmicos vale menos 553,5 kJ por mol, menos agora duas vezes, o coeficiente estequiométrico da água, que é 2, menos duas vezes a energia livre de Gibbs de formação da água, que vale menos 237,1. Então, essa subtração aqui chegaria no valor de menos 79,3 kJ por mol. Esse é o ΔG, então, dessa reação. Quantos elétrons estão envolvidos? O que está acontecendo aqui é o zinco. Vamos fazer da mesma forma que a gente fez outra vez. Então, eu teria o zinco reagindo com hidroxila, duas hidroxilas, para gerar o hidróxido de zinco. E, com isso, a liberação de dois elétrons. Duas moléculas de água vão receber esses elétrons para formar o hidrogênio gasoso mais
2 hidroxilas. Aqui eu não preciso fazer o balancear, né? Então as 2 hidroxilas cortam aqui, 2 elétrons cortam, chegando então na equação global aqui que está sendo demonstrado aqui em cima. O potencial então de redução de redução dessa equação aí valeria então menos ΔG0, que é menos 79.300, lembrando de colocar em joule por mol, dividido pelo número de elétrons envolvidos, que é 2, vezes constante de Faraday, que é 96.500, gerando então um potencial de 0,411 volts. Esse é o potencial. Bom, então a reação ocorre espontaneamente porque o ΔG é menor do que zero, né? E tendo aqui um potencial de 0,411 volts. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos analisar aqui essa tabela. Então, a partir dessa tabela de potenciais, a gente pode fazer as seguintes generalizações. Quanto mais elevada for a posição do metal na tabela, maior será a sua tendência de perder elétrons e oxidar. Veja que o potencial de oxidação aumenta. Os metais da parte superior da tabela são fortes agentes redutores e seus íons são estáveis. Eles são fortes agentes redutores porque eles serão oxidados. E para oxidar, eles vão ter que reduzir uma outra espécie. Por outro lado, os metais abaixo do hidrogênio, vamos achar aqui o hidrogênio, está aqui o hidrogênio, né, cujo potencial de redução é 0. Então, os metais abaixo do hidrogênio são menos ativos e mais estáveis, e seus íons são mais facilmente reduzidos ao metal. A forma reduzida de um eletrodo que ocupe posição mais elevada na tabela a forma reduzida de um eletrodo que ocupe uma posição mais elevada na tabela, por exemplo, cálcio, pode reduzir a forma oxidada de outro eletrodo em uma posição inferior. Então, o cálcio, por exemplo, pode reduzir o magnésio, já que o potencial de oxidação dele é maior do que o potencial de oxidação do magnésio. Então, a mesma coisa, o mesmo vale pelo inverso, né? A forma oxidada do eletrodo que ocupe posição inferior na tabela pode oxidar a forma reduzida de um eletrodo que ocupe posição superior. E quanto mais afastadas estiverem as formas oxidadas, né, quanto mais afastadas estiverem as formas oxidadas, né, por exemplo, sódio e, digamos aqui, enxofre, mais facilmente ocorrerá uma reação de oxirredução entre elas. E o potencial dessa pilha gerada vai ser proporcional a esse afastamento aqui. Então, de posse dessas informações, em qual sentido essa reação de oxirredução ocorreria espontaneamente? Então, as reações que estão ocorrendo aqui seriam o ferro sendo oxidado a ferro 2+, e perdendo ferro 2+, e perdendo 2 elétrons. Esse potencial aqui vale esse potencial aqui vale 0,411
44 volts. Veja só procurar o potencial aqui de redução do ferro na tabela. Então, então o potencial de redução do ferro 2+ a ferro vale menos 0,44 volts. E, consequentemente, o potencial de oxidação vai valer 0,44 volts. Então, o potencial de oxidação aqui do ferro, o potencial dessa reação aqui, né, que é a oxidação do ferro, vale 0,44 volts. Enquanto que o zinco está recebendo esses 2 elétrons aí para gerar o zinco 0, e o potencial dessa reação aí de redução é igual a menos 0,763 volts. Fazendo a soma dessas duas reações, você chegaria exatamente nessa reação aqui. Então, como o potencial é negativo, né, nesse caso aqui, vamos obviamente, fazendo a soma dessas duas reações aqui, o potencial gerado seria, então, 0,44 volts menos 0,763 volts. O potencial aqui vai dar negativo, né, no valor de menos 0,323 volts. Então, como o potencial aqui deu negativo, quando o potencial é negativo, consequentemente, a energia livre de Gibbs é positiva, indicando então que essa reação aqui não ocorre espontaneamente nesse sentido direto. Ela vai ocorrer espontaneamente aqui no sentido inverso. Esse é o sentido da espontaneidade.